consagramos todo o nosso ser a Ti. Aplaude o Senhor, amado, em nome de Jesus. Queria também algo assim, boa noite, saúde, paz e prosperidade. Amém? Que Deus abençoe vocês. Hoje é o nosso primeiro dia do nosso propósito, 12 dias, diga amém. Primeira meia hora de oração, o culto é rápido, amém? 8h30 a gente vai estar terminando, como nós falamos o mês inteiro, mas todo dia nós vamos estar aqui até na outra sexta-feira, daqui a 12 dias. Vamos abençoar cada um dos dias, dos meses desse ano, com a bênção de Deus, para que Deus possa nos abençoar. Diga amém? E eu creio que Deus já está abençoando a vida de cada um dos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu só peço uma coisa, amado, não pare pelo caminho, não é não? É ruim a gente começar uma coisa e parar, não é não? Quando começa aí, termina, amém? Em nome de Jesus. Pastor, se eu não conseguir vir um dia, chegar em casa você tira só meia hora de oração, não é não? Liga, pega o texto, leia o texto, ore e faça aquilo que Deus mandou no seu coração para ser abençoado. Diga amém? Eu vou ser rápido, mandar a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, verso 13. Amém? Mateus 16, 13. O título de João Dantas é assim: a afirmação de Pedro. Amém? Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesaré de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: que o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outro que é Elias, e outros que é Jeremias, e ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou aos discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Messias. Preste atenção, mas eu não posso demorar muito, o tempo é curto, e eu quero ser bem breve. Sabe uma coisa que hoje a gente anda, meus amados, em conflito? É que hoje foi criado, as pessoas eles acham que não há necessidade de igreja, de estar dentro de uma igreja. Hoje é ministrado por todo lugar que a gente escuta, mano, que a igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem, que na grande maioria são pessoas que estão sendo falsas ou que estão ali por estar. O pastor que rouba, o obreiro que faz coisa errada, e é tantos maus exemplos, mano, que o que passa lá para fora é isso mesmo, não é não? Mas eu quero que todo mundo entenda uma coisa, o nosso tema hoje, amado, é a igreja e a sua missão. E o tema dos 12 dias é a missão. Mas, uma coisa interessante. Eu quero que a gente entenda uma coisa, amado, que a igreja não é uma coisa que foi criada da cabeça de um homem. Não foi um ser humano que um dia resolveu sentar e juntar os seus amigos e começar alguma organização como se fosse um clube. A igreja, amado, é um desejo do coração de Deus. Foi Deus quem fundou a igreja. E ela foi feita porque Deus quis ter um povo para ter comunhão com Ele. E fazer com que o seu propósito fosse realizado sobre a igreja. E esse povo, amado, ele está sendo formado, ele está em formação. E não é a igreja A, B, C, do nome Delta, Y, que é certo ou errada. Não é a igreja A, B ou C que está mais apta a ir para o céu ou a outra que não está apta. Deus está formando um povo, mano, nesse sentido de formar em número e também em caráter. E todo mundo que está aqui está sendo trabalhado por Deus. Amém. Ninguém aqui é perfeito. Infelizmente, todos nós cometemos falhas. Todos nós temos alguma área da nossa vida que precisa ser trabalhada. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Diga amém? Amém. Diga glória a Deus. E o que eu estou dizendo aqui, amado? É que a igreja, mas é a comunidade dos salvos,
que foi chamada para fora do mundo. E o que significa isso, irmão? Que nós temos que deixar as práticas que o mundo faz para vivermos de acordo com aquilo que Deus nos chamou. Esse é o propósito da igreja que Deus chamou. E a palavra de Deus, amado, e a vida mostra que há uma diferença grande entre igreja, corpo de Cristo, e a organização igreja. Não tem não? Muito. A organização, amado, é composta de quê? De tantos salvos santos verdadeiros, como também aqueles que estão sendo trabalhados por Deus, que ainda cometem muitas falhas. Eu digo para todo mundo sempre, pergunta para mim, quem é a igreja de Cristo? Quem está na Assembleia de Deus vai dizer o quê? Que é a Assembleia de Deus. Quem está na Deus é Amor, fala assim, é Deus é Amor. Quem está na congregação cristã do Brasil, vai dizer a congregação cristã. Mas na realidade isso tudo é o quê? Organizações. A igreja de Cristo, sabe qual que é? Um povo que é tirado de cada uma dessas organizações, que são chamados para fora do mundo, que vivem de acordo com a vontade de Deus, que não aderiram simplesmente a uma religião, mas que resolveram deixar para trás tudo que viviam para viver uma vida nova, vivida em Cristo Jesus. Esta é a igreja que Jesus chama. E as promessas que Deus tem para cada um de nós, para a igreja de Cristo, é exatamente para essas pessoas que se deixam ser trabalhadas por Deus e usadas por Deus para que Deus possa se manifestar nelas e através delas também. Jesus disse, agora nesse texto da Câmara, que duas verdades, diga amém, são fundamentais para edificar a igreja. Primeiro, ele disse que sobre esta pedra, que pedra é ela? Pedro? Não. Ele disse, Pedro disse, tu és o Senhor, é o Messias, o Filho de Deus. Ele disse, sobre esta pedra, o Messias, o Filho de Deus, ele edificará a sua igreja na terra. Isso é a verdade de Deus. Igreja, mas ela tem que ter um propósito. E aí a gente vê todo dia uma das pessoas falando assim, a igreja é falsa, a igreja é verdadeira? Vamos identificar. Vou conversar com minha esposa, foi essa semana, né, irmão? Nós estávamos descansando uns dias, e aí eu sentei com ela, só eu e ela sentados, lá no quarto, e comecei a conversar com ela, e ela perguntava para mim, falava assim, meu amor, a igreja está fazendo nojo. A gente olha em todo lugar os homens se tornando cada vez mais gananciosos. A gente olha para tudo quanto é lugar, as pessoas estão atrás de pessoas, mas o intuito não é salvação, faturamento. Não é não? É sério. E a gente vê isso acontecendo em tudo quanto é lugar. E ela falava para mim, assim, e eu dizia para ela, não é só lá não, na nossa igreja também acontece muitas vezes isso. Que as pessoas estão preocupadas mais com o faturamento. E ela falava assim, onde a gente vai parar? Eu falei assim, meu irmão, mas isso não é novidade. Jesus disse que essas coisas iam acontecer. É que a gente não está olhando para as profecias. E Jesus disse que no final do tempo, as pessoas iam se tornar assim. As gananciosas, as pessoas iam se portar dessa maneira. E a gente tem que tomar cuidado para a gente identificar como é que a gente pode saber se eu estou ou não numa igreja verdadeira, amado. Porque hoje em dia, mano, as pessoas querem ir para a igreja, mas elas querem que a igreja sirva a elas. Não é não? Aí você senta num banco, aí você quer ouvir uma mensagem que te faz chorar, que te faz pular, que te agrada, e você vai dizer, hoje a mensagem foi boa. Mas igreja, mano, não é para falar o que a gente quer, não é o que a gente precisa. Aí eu pergunto, como a gente identifica uma igreja verdadeira? Primeira coisa, uma igreja verdadeira prega a palavra de Deus. Diga amém? É isso. Amado, um grupo que se reúne para fazer, para cantar, ou ter comunhão, para conversar, ou até mesmo para pregação de qualquer outra coisa, não pode ser chamado de igreja, amado, porque a Bíblia é clara em dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, pregação a respeito de quem? De Cristo. Então, uma das características da igreja verdadeira é que ela pega a palavra. E o que a gente vê hoje em dia? A igreja, mano, em geral, foi sucumbindo no tempo da palavra. Hoje a gente vai em algumas igrejas, mano, e a gente vê aí por aí, eu passo em frente da minha esposa às vezes, e a gente vê, mano, o culto tem 3 horas, e 2 horas e meia são um show.
Não é não? Tem oportunidade para o grupo de varão, para o grupo de senhora, para o pastor, para o apóstolo, para o subanjo, para o subdeus. Tem oportunidade para todo mundo, amado. Quando chega na hora da palavra, vê se chama alguém para pregar e ainda fala assim, não demora não, que a hora já passou. Tem igreja, amado, que tem um show particular, teatro, canções. Eu sou grato ao apóstolo Doriel que eu vi, isso eu ouvi acontecer. No tempo que tinha um rapaz que fazia muito sucesso, e ele fazia muito mesmo. Ia ter a conferência da estadual aqui de São Paulo, e eu estava perto quando o missionário Sérgio estava conversando com ele, e ele falou assim, ó, leva ele para estar cantando na convenção estadual, e falou a data. Aí o missionário Sérgio falou assim, que bom, então que bom, como é que é fazer? Aí o rapaz se adiantou e disse, ó, porque onde eu vou, as pessoas vão, quando eu vou, a multidão vai atrás. Ele virou para ele e falou assim, não precisa de mais não. Você não quer que ninguém vá para a igreja por causa de você. Eu quero que as pessoas vão para a igreja por causa de Jesus. E às vezes a gente vem para a igreja por muitos motivos. Nós estamos tendo um texto de afirmação de Pedro, onde Pedro afirmou quem verdadeiramente ele é. E outra característica, é ministrar as ordenanças. Quais são as ordenanças da igreja? Santa Ceia, batismo. Essas coisas são essenciais dentro de uma igreja para que ela possa crescer. Outra coisa é visão e postura de unidade. Sabe uma coisa que me chama a atenção na igreja de Atos? É que a Bíblia diz que eles pensavam todos iguais. Todos tinham a mesma coisa e todos pensavam igual. E aí nasce a ideia do comunismo, que as pessoas dividiam. Mas eles não davam obrigado, eles doavam e faziam aquilo para que todos tivessem e não faltava. E principalmente, uma igreja verdadeira, Jesus é o centro. Diga amém? Jesus é o centro. E aí a gente coloca aqui, uma coisa para mim, quase terminando. O propósito da igreja. Podemos definir a igreja com 3 propósitos. Primeira coisa, relação comum. A igreja tem que evangelizar. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. Temos que sair de dentro da igreja. Você sabe o que eu estava vendo esses dias? As pessoas estão lá fora, mas sedentas, mas nós estamos presos dentro da igreja. Tem show, tem espetáculo, tem apresentações, tem tudo, mas não tem tempo de ir até alguém que está perdido, passando por um tempo de dificuldade. E essa é uma responsabilidade de nós como igreja. Como seguidores de Cristo, nós temos que ter tempo de ir até alguém que está precisando ouvir uma palavra. Agora eu digo, a nossa correria, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, quem tem tempo de visitar alguém? O propósito nosso, amado, é ir até o perdido. E com Deus, amado, a relação com Deus é adorar a Deus. E aí, amado, quando a gente fala de adoração, a gente pensa em quê? Canção. A gente pensa em vir aqui, cantar um louvor, cantar uma canção, fazer todo mundo se alegrar, fazer o reteté. E normalmente, amado, a adoração que Deus quer tem que ser verdadeira. E o que é isso? Lá no trabalho, seja um crente fiel. Lá na sua casa, seja uma esposa obediente, seja um marido amável, seja alguém que possa levar o reino de Deus, para que as pessoas possam perceber que Deus está dentro de você e participando daquilo. Só que às vezes a gente age de uma forma que solta isso tudo de lado. Com relação aos crentes, é edificar, sentar, compartilhar e abençoar a vida de cada um de nós. Olha Pedro está vivendo um momento de conflito, não é não? De repente, Jesus olha para ele e diz assim, quem dizem que eu sou? Se a gente fizesse a pergunta aqui hoje, por exemplo, quem Jesus é para você? Vai ter alguém que vai dizer assim, Jesus é quem me curou. Vai ter outro que vai dizer, Jesus restaurou o meu casamento. Vai ter outro que vai dizer assim, Jesus me libertou dos demônios que me atormentavam. Cada um tem uma definição para Jesus na sua vida. Mas ele está perguntando aqui, quem vocês dizem que eu sou?
Porque Jesus nós precisamos conhecer, amado. É aquele que veio do céu, o pão do céu, e foi entregue para nos dar salvação e a vida eterna. E Ele está aqui em nosso meio. Nós temos que conferir isso todo dia, mas dizer, Ele é a minha bandeira e a minha salvação, e eu preciso ter isso gravado no meu coração. É eu dirigindo o ônibus, é o Pablo trabalhando lá na mecânica, é você, a Amanda lá no escritório, é a Thalita em casa, é a pastora lá na loja, é a irmã Isabel lá no posto de saúde, é as pessoas olharem e verem Ele estampado em cada um de nós e poder dizer, Ele vive verdadeiramente, porque Ele tem estado em nosso meio, Ele tem se manifestado através de nós e nós, todos os dias da nossa vida. É ter coragem de carregar essa bandeira na nossa mão, todo dia, em qualquer lugar, onde precisar. Se alguém disser, eu estou com dor de cabeça, em vez de eu vou te dar um Duril, eu vou dizer, eu tenho Jesus para te dar. Jesus pode te dar saúde. Mas sabe qual é o nosso medo, amado? De profetizar e não acontecer. Porque a gente ainda imagina que a gente faz, e não somos nós. É sobre Jesus e não sobre o homem. As organizações, elas vão ter sempre esse clamor, vão ter sempre procurando alguma coisa para basear no ser humano o sucesso daquilo que está fazendo. Mas o nosso sucesso não vem da imagem do homem, da palavra do homem. O nosso sucesso vem daquilo que Jesus é na vida de cada um de nós, daquilo que Ele fez por cada um de nós e que vai fazer cada vez que nós deixarmos Ele trabalhar em favor de cada um de nós. Pedro estava em um momento que ele tinha que tomar uma decisão, e Jesus diz, quem você diz que eu sou? Ele diz, tu és o Senhor, o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. E eu posso falar isso também, mas no momento de aperto? Posso, porque a minha vida, e a tua vida, tem que estar edificada em Cristo Jesus. Basta a graça de Deus, porque Ele pode tratar com tudo, amado. Mas nós temos que ter um tempo na nossa vida, parar para ouvir Jesus falar. A gente corre demais, amado. Sabe, nossa correria? A minha vida é corrida, a sua vida é corrida, cada um tem uma vida corrida, mas a gente precisa chegar em casa, sabe, desligar a chavinha, parar para ouvir Jesus. Pastor, eu oro todo dia. Eu sei, mas você dá tempo de Jesus falar com você? Essa é a missão da igreja, é essa. A igreja é o corpo de Cristo, e a missão da igreja é alertar o crente para que ele possa parar para ouvir Deus falar no seu coração, porque tem tantas coisas, mano, que Deus quer falar conosco, mas nós não deixamos. Que nós possamos começar a fazer isso a partir de hoje. Amanhã, quando você dobrar o joelho por orar meia hora, fale 15 minutos e deixa Jesus falar 15 minutos com você. Porque às vezes a gente fala o tempo todo e a gente vira as costas para Jesus e não dá tempo dele falar conosco. Quantas respostas Jesus já quis dar para as tuas orações e para a minha oração? Quantas vezes Jesus quis nos alertar do perigo? Quantas coisas Jesus quis nos dar e a gente não deu tempo de ouvir Ele, porque a gente estava preocupado com alguma coisa para fazer e não escutamos a voz dEle. Hoje, você pode fazer diferente. 2025 está começando. Estamos aqui para abençoar o mês de janeiro. Diga amém. E janeiro pode ser o mês de uma virada de chave na nossa vida, principalmente no campo espiritual. Seja sincero. Não fala para mim. Quanto tempo faz que você não ouve Jesus falar? Pastor, eu oro. Tá bom. Mas Jesus fala com você? Pastor, eu leio a Bíblia. Você dá tempo do Espírito Santo falar com você através daquela palavra? Comece do zero, de novo. Sabe, querido, quero voltar ao início de tudo. Primeiro amor, amado, sabe? Volta a fazer as coisas que você começou a fazer no início. Eu costumo dizer assim que o nosso maior mal, amado, é que a gente passa um tempo na igreja, a gente vai aprendendo tanta coisa, e aí a gente cresce, não é?
E quando a gente cresce, a gente diz assim, não, eu agora não sou mais bobo. Antes eu ficava o tempo todo na igreja, tudo que tinha na igreja eu orava, eu ia visitar, eu ia para o monte, eu ia para a casa do irmão cantar, eu ia na célula, eu ia visitar a irmã que estava doente, tudo que estava, eu estava envolvido. Agora eu já cresci, eu não sou mais bobinho, eu amadureci. Eu preciso dizer que a pessoa não amadureceu, ela apodreceu. Não é não? Por quê? Porque ela deixou de fazer as coisas que eram importantes. Cuidado, para que as coisas da organização igreja não tomem lugar das coisas da igreja corpo de Cristo na sua vida. Muito cuidado, porque a gente troca isso facilmente. A gente se envolve em tantas coisas na organização igreja. E quando a gente pensa que a gente não tem tempo para Jesus, mas para ouvir nada de Deus no nosso coração. Que Deus possa trabalhar em você nessa noite também. E como Pedro, a gente possa olhar para isso tudo e dizer, Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Quem quer ouvir a Deus nessa noite, fala amém. Feche seus olhos em nome de Jesus, amado. Eu prometi que é rápido mesmo. Nosso intuito aqui é orar e buscar a graça de Deus e pedir ao Espírito Santo que venha nos conduzir. Que essa seja a primeira instrução, amado. A igreja que eu sou é o corpo de Cristo. E a minha missão é ir até o perdido e evangelizar e ordenar as boas novas do